Arthur Lira, lá em Portugal, para o 12º Fórum Jurídico, afirmou que, apesar da boa situação macroeconômica do Brasil, é crucial indicar adesão ao arcabouço fiscal e discutir cortes de gastos. Lira destacou a importância da segurança jurídica e da previsibilidade para atrair investimentos. O presidente da Câmara ainda ressaltou a necessidade de harmonia entre os poderes e antecipação de soluções para evitar conflitos. Por fim, informou que a votação da reforma tributária está prevista para a segunda semana de julho, após a apresentação de um relatório relevante. É sobre o que a gente estava falando aqui, né? Como que o empresário pensa? Tenho segurança, logo invisto. Mas o empresário vê o governo falando, eu não vou pensar no Banco Central de acordo com o mercado. O empresário vê essa discussão toda aí sobre questões tributárias. O Congresso toma uma decisão, o presidente veta. Aí tem derrubada do veto, mas o presidente judicializa. Aí o STF dá liminar, depois a liminar cai para um acordo. É um vai e volta. Põe casaco, tira casaco, que ninguém tem segurança, Rafael Macris. Você que trabalha no agronegócio aí, você conversa com seus amigos empresários, eles têm segurança para investir dinheiro no Brasil? O que o Arthur Lira, presidente da Câmara, está falando é que precisa cortar gasto e dar previsibilidade. Tem que ter segurança jurídica. Não pode ficar esse conflito o tempo todo. As questões precisam ser resolvidas antes de serem levadas às votações, às decisões. Mas a gente vê, assim, uma série de medida provisória que os parlamentares ficam sabendo quando é publicada, ficam sabendo pela imprensa. Aí vão lá, tem que rebater a medida provisória, aí derruba a medida provisória, aí às vezes o governo volta atrás. É um vai e volta que não faz sentido. Como é que você vê a segurança para o investidor aqui, para o empresário no Brasil, para gerar emprego, Rafael Macris? A gente não tem segurança, Coba. Isso de você falar que tem segurança para o investidor de fora trazer dinheiro aqui para o Brasil, a gente está mentindo aqui. E o Arthur Lira colocou nessa sua fala o que já deveria ter sido colocado pelo governo lá atrás, quando o ministro Haddad colocou em discussão e em votação a questão do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele só se sustentaria se houvesse mais recursos para o governo. Como que a gente teria mais recursos para o governo? Ou aumentando a arrecadação ou diminuindo gastos. E qual o caminho que o governo seguiu logo no início, quando o arcabouço fiscal foi aprovado e colocado em prática? Ele seguiu no sentido de aumentar a arrecadação. E como o governo estava tentando aumentar essa arrecadação? Aumentando impostos e não trazendo mais investimentos e diminuindo gastos. A partir do momento que o governo começou a enfrentar uma série de dificuldades para aprovar os seus projetos de aumento de arrecadação e aumento de impostos dentro do Congresso Nacional, que hoje está mais à direita, está menos alinhado com o governo do que foi lá nos governos Lula 1 e Lula 2, o Lula começou a enxergar uma dificuldade de aprovar esses projetos. E o Lira está colocando claramente, ou nós cortamos gastos no governo, ou o arcabouço fiscal não vai se sustentar e a política fiscal do governo vai seguir no caminho de uma explosão completa. E a manifestação do Lira agora, como é que você analisa, o Raquel Galinatti? Porque tem peso, né? Não é qualquer um falando, é o presidente da Câmara dos Deputados, vice-presidente do Congresso, de um poder da República, do Poder Legislativo. Quando o Lira se posiciona, obviamente, é para contemporizar interesses que são antagônicos e muitas vezes esses interesses não refletem aquele da população. Claro que são interesses econômicos e são interesses dentro ali do jogo político, para que ele tenha mais poder de barganha ou não. Então, infelizmente, a gente não tem os políticos que nos representam, e a gente está falando no caso do presidente da Câmara, a gente não tem mais a solidez de acreditar nas suas opiniões e se essas opiniões realmente estão de acordo com o interesse público. E a sua avaliação, Sérgio Zagarino? Recentemente, eu apontei que o Fernando Haddad vai ter dificuldade de se sustentar no cargo. Hoje, dentro de uma análise política, é óbvio que o Fernando Haddad é o sucessor do Lula em eventual candidatura à presidência da República, mas o cenário político para ele tem sido muito ruim. O cenário político é que o Fernando Haddad, ele tenta assumir um compromisso fiscal, ele tenta ter um pouco de responsabilidade, o mercado pressiona ele nesse sentido, enquanto o governo e os outros ministérios estão falando para ele, não, a gente tem que gastar mais, a gente tem que dar um jeito aqui, chama lá a turma para articular no Congresso para passar o que a gente quer, para ter mais dinheiro, e o Haddad está numa sinuca de bico.
sinuca de bico que ele não consegue sair. Então, a fala do Arthur Lira, ela tá mais colada aqui à realidade. Tá dizendo, ó, a gente está tentando contribuir com vocês, governo. Só que para a gente conseguir contribuir com vocês têm que tentar, de alguma forma, sinalizar de forma positiva para a gente que vai ter um compromisso fiscal, que vai ter uma redução de gastos. Ó, Cobá, hoje eu concordei com o Rodrigo, com o Pacheco e com o Arthur Lira. Concordei com os dois presidentes, tá? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Fala, o Guilherme Mendes. Não, eu achei engraçado e esperava que os meus colegas comentassem, porque o presidente Lira cobrou uma demonstração de corte de gastos. Tem uma que ele não precisa cobrar e nem negociar, ele pode fazer. Barra as emendas. Você quer demonstração maior do que corte de gastos do que essa? Fala para os seus deputados, seus pares e fala, as emendas não vão ser executadas. Quero parabenizar. Quanto aqui, daria isso? Deixa eu parabenizar agora, você. É engraçado você virar e falar o seguinte, olha, precisamos cortar gastos, corta Zagarino, corta Kobayashi, corta Macris, mas no meu não. No meu não. Aí fica muito difícil. Sabe como é que isso chama? Hipocrisia. Chama jogar para a torcida e passar para a população uma ideia, mais ou menos na linha do que eles estão falando aqui. Não, tem que cortar gasto, mas tem que indicar onde corta o gasto. Engraçado, quem tem a caneta, quem tem o poder de cortar, não corta. E aí fica jogando palavras vazias. Cortar gastos é algo altamente subjetivo. Eu quero ver indicar. Vai cortar gasto aonde? Da saúde? Da educação? Da segurança pública? Do combate às drogas? Da onde vai sair o dinheiro? O Lira tinha como responder isso. Você sabe que eu achei ótima essa ideia, viu? Vamos cortar as emendas. É fácil. Mas daí eu quero ver como... É engraçado. Por que ele não fez isso? Como que o presidente vai ver essa decisão? Porque daí vai ser mais ou menos assim, olha só, parlamentares, não tem mais emendas. Todo mundo vota agora os projetos de lei segundo a sua convicção, segundo o que vocês acreditam, segundo o que a sua base pede. Aí coloca para votar a reforma tributária de novo. Sim, aí coloca para votar esses últimos projetos aí de taxação das blusinhas. Ô, Koba. Será que vai ter resultado diferente, ô Rafael Macris? Koba, E aí? Será que o governo vai gostar dessa ideia aí do Guilherme Mendes? O Guilherme Mendes tem que colocar que todos têm que cortar gastos, não só o Congresso Nacional. Sim. E outra coisa, é só você observar, como o Koba colocou, nas últimas votações mais importantes e mais caras para o governo no Congresso, o que foi liberado de recursos de emendas parlamentares para os deputados poderem votar junto com o governo. E mesmo assim o governo teve dificuldade. A articulação do governo dentro do Congresso Nacional hoje é de uma dificuldade gigantesca. Agora não adianta querer simplesmente apontar, vamos pedir para o Arthur Lira cortar as emendas, se quando tem alguma votação importante o governo vai lá e descarrega bilhões de reais para os deputados aprovarem. Mas o governo está preocupado com a articulação política nas pautas econômicas, porque a população acaba não se preocupando com essas questões que são votadas no Congresso econômicas. Aí os deputados, os congressistas conseguem, ali, mediante a liberação dessas emendas, eles votam a favor do governo. O que o governo tem tido dificuldade, mesmo com liberação de emendas, tem sido as pautas de costume. Saidinha, PEC das drogas, etc. Então, assim, realmente, cortar gasto lá é evidente que seria importante, Guilherme, mas a forma que isso ia atingir o governo não ia ser boa, não. Eles não gostaram disso, não. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa é a máxima, não é verdade, do presidente Lira. Fala, Raquel Galinatti, quero também a sua avaliação sobre essa manifestação do presidente Lira aí. Como eu já reforcei, não existe... Eu fico tentando interpretar qual é o interesse obscuro por trás, porque não existem interesses legítimos. Agora eu tenho uma hipótese aqui. Agora ele está querendo ficar bem com a população, né? Porque o Lira saiu meio desgastado desse último PL anti-aborto ter votado à urgência. Também você acha que pode ter a ver ou não? Mas contanto que não cortem as emendas, não meçam ali nos instrumentos de negociatas e negociações e tratativas. Então, realmente, quando a gente vê esse jogo político, a última tratativa jogada do Lira não era concernente ao Brasil, era concernente lá de forma doméstica a Alagoas em relação às eleições municipais. Então a gente não consegue entender qual é a interpretação. E o presidente Lira também está muito preocupado com a questão da sucessão da presidência da Câmara. Tem essa também. É evidente que ele precisa melhorar a sua imagem diante da opinião pública, porque ele tem que fazer o sucessor que vai influenciar aí os próximos anos no Congresso Nacional. Você acha que tem alguma coisa a ver com a sucessão na presidência da Câmara ou Guilherme Mendes? Eu acho que tem a ver, sim. E aí? Porque é óbvio, quando ele tensiona e passa a responsabilidade pelo ajuste financeiro
para o Executivo como se isso não passasse pelo Congresso. É engraçado, tudo passa pelo Congresso. Quando a gente fala de pauta econômica, aí não é com o Congresso, aí é com o Executivo. Isso, sem dúvida, joga para a torcida. Porque se amanhã você tem algum problema econômico, vai se atribuir único e exclusivamente ao Poder Executivo, quando a gente sabe que tem Banco Central envolvido, tem capital especulativo, a coisa é muito mais complexa. Sem dúvida que o Congresso ajudou o governo quando aprovou aí, agora está prestes a aprovar a legalização do jogo, que vai trazer uma arrecadação bastante consistente para o país. Quando aprovou a taxação na famosa taxa das blusinhas, o Congresso tem ajudado, sim, a equacionar a questão financeira. Mas existe um ponto que o Congresso pode fazer. Como eu bem falei, limitem as emendas. Isso vai dar uma economia substancial para o país.